Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu estou muito feliz que você esteja aqui para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo de número 95, cuja autoria não é nos revelada aqui pela Palavra de Deus, né? No Salmo a gente não tem certeza quem foi o escritor, mas nós sabemos que com certeza foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nesses 11 versículos nós vamos ver, eu penso que duas coisas principais. Primeiro, o salmista nos convidando a adorar o Senhor, declarando os atributos de Deus, falando da soberania do Senhor, do seu poder inigualável, falando a respeito de que Deus é aquele que pastoreia o seu povo. E nós vamos ver na segunda metade desse salmo, o salmista falando em primeira pessoa, né? Ele mencionando a palavra do Senhor e aquilo que Deus falou com a sua própria boca a respeito de si, a respeito do seu povo, né? Do seu juízo, da sua justiça. Então vamos começar? Bom, esses 11 versículos é um salmo bem curtinho, né, gente? Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas do Senhor para falar ao nosso coração. Então vamos começar? Versículo 1 fala assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pausa aqui, 2 versículos para nós pensarmos. Então, o salmista nos convida a cantar ao Senhor com alegria, ok? E aqui eu acho que vale um parênteses, né? Cantar ao Senhor é um convite do salmista, é um convite do Espírito Santo de Deus a nós a adorar o Deus da nossa salvação, né? A adorar o Senhor. E quando diz com alegria, não necessariamente é porque aquilo que está à nossa volta é o motivo da nossa alegria, né? Porque muitas vezes estamos passando por situações difíceis, momentos tristes, ou o salmista mesmo poderia estar passando por batalhas, por perseguições, por levantes, por conflitos com inimigos mais fortes do que ele. Mas o convite a adorar o Senhor com alegria é porque a nossa alegria deve vir dele, né? Ainda que nós nos acheguemos diante do Senhor para adorá-lo com a nossa alma abatida, com os nossos olhos cheios de lágrimas, com a nossa alma perturbada, ainda que quando estejamos entrando na presença de Deus nessa condição, nós podemos ter confiança diante de Deus, que o Senhor ele pode tornar a nossa tristeza em alegria, ele pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima, ele pode ajustar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para que a gente tome atitudes corretas e que vão trazer um melhor resultado de tudo aquilo que a gente está vivendo e pensando. Portanto, ainda que não haja alegria no nosso coração para irmos diante do Senhor para adorá-lo, nós deveríamos ir da mesma maneira. Até me lembro aqui da história de Ana. Me veio ao pensamento a história de Ana. Eles iam, né, ela com seu esposo e a outra e a sua rival, vamos falar dessa maneira. Elas iam todos os anos, né, eles iam todos os anos adorar na presença do Senhor. E quando Ana ia diante de Deus, ela ia com a sua alma triste, porque ela não tinha filhos e ela se sentia muito menosprezada diante da outra esposa do seu marido. Então ela ia diante de Deus com amargura no seu coração. Mas ainda que ela não fosse ao Senhor, com alegria, como diz aqui o salmista, ela não deixava de ir ao Senhor. Então, se estamos vivendo um dia de alegria, que cantemos ao Senhor com alegria, né? Como diz o versículo 1, parte A. Mas se estivermos naquele dia da tristeza da nossa alma, que não deixemos de ir à presença do Senhor. Não deixe de adorar ao Senhor só porque você está triste, porque afinal de contas, a segunda parte do versículo fala: vamos aclamá-lo porque ele é a rocha ou o rochedo da nossa salvação, ou seja, ele é a nossa firmeza, ele é a nossa segurança. Somos salvos porque acreditamos nesta rocha, porque temos os nossos pés firmados sobre essa rocha. Esse é o motivo pelo qual podemos adorar e não necessariamente as coisas que estão ao nosso redor. Ainda que nós estejamos vivendo situações difíceis com a nossa família, ou na saúde, ou nas finanças, ou nos nossos sentimentos, ainda que estejamos nos sentindo sozinhos e enfraquecidos, ele é a nossa rocha, né? Ele é a nossa certeza, ele é a firmeza da nossa salvação. E aí, o versículo 2 me lembra uma meditação que nós fizemos há uns dias atrás, né? Vamos à presença dele com ações de graças, né? Vamos aclamar ele com cânticos de louvor. Quando nós rendemos graças, quando nós vamos diante do Senhor em agradecimento, automaticamente nós forçamos os nossos olhos a olhar para aquilo que Deus tem feito.
Porque às vezes somos bem pessimistas, queridos, né? Quantas vezes é muito mais fácil a gente olhar para aquilo que não está dando certo, ao invés de nos lembrarmos de tudo que tem dado certo na nossa vida. Então, quando nós vamos diante do Senhor para agradecer pelo que tem acontecido de bom, ou até mesmo pelos momentos de lutas, exercitamos nosso coração a olhar para o Senhor e mencionar diante dele aquilo que tem dado certo. Sabe que há 2 dias atrás eu tive uma experiência assim, e eu me lembrei daquele outro salmo que nós meditamos. Eu resolvi vestir uma camiseta branca, né? Eu, minha família, eu, Daniel, a Júlia, a Rebeca, nós íamos sair de branco, né? Aquela coisa de família de combinar a cor. Se você acha brega, eu te respeito, mas de vez em quando a gente faz isso aqui em casa e eu amo fazer isso. Tem que aproveitar enquanto elas ainda topam fazer isso, porque vão crescer. E eu não sei se vou ter tanta sorte assim mais pra frente. Então, nós tínhamos saído todos de branco. E, obviamente, que eu sujei a minha blusa quando nós já estávamos na metade do caminho. E eu me recordo de ter olhado para aquela mancha na camiseta branca e ter lembrado do outro salmo que nós meditamos e que eu falei sobre render graças ao Senhor. E que o Espírito Santo tinha falado naquele momento não foca, quando você dá graças a Deus, você para de focar na coisa errada, né? Eu poderia ter passado o dia, e sim, eu seria capaz disso, de ficar pensando, ai, minha blusa tá suja, ai, puxa vida, sujei minha blusa, olha aqui essa mancha branca, essa mancha suja na blusa branca. Eu poderia focar naquilo que estava me entristecendo, mas por ter lembrado da meditação do Salmo, eu falei, não, eu vou dar graças a Deus, porque eu estou aqui vestida de branco junto com a minha família, e a gente vai ter um tempo divertido e gostoso, porque já começamos a nos divertir desde o momento que vestimos a roupa, né? Que escolhemos a nossa roupa como família. Então, é sobre isso. É sobre a gente não ficar focado no problema. A gente busca soluções diante de Deus, a gente canta diante do Senhor com alegria. Enquanto não dá para resolver o problema, vamos cantar diante do Senhor com alegria, né? Não vamos permitir que os nossos dias fiquem ali cinzas, entristecidos, né? Só porque ainda não temos a resolução diante dos nossos olhos. Continuando. Versículo de número 3. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. E quando fala que deuses, pessoal, está falando dos ídolos pagãos mesmo, né? Deus, ele é o rei acima de todos. Existem outros deuses? Existem. Existem outros deuses que fazem milagres? Existem. Existem pessoas que fazem as suas orações, os seus trabalhos, buscam os seus deuses falsos? Sim. E eles fazem os seus milagres e distorcem o entendimento dessas pessoas? Sim, mas a Bíblia diz que existe um grande rei que está acima de todos, que é o Senhor nosso Deus. Verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Terra seca é a palavra que aparece aqui na NVI, na Nova Versão Internacional. Se você estiver lendo a revista atualizada, você vê a palavra continentes. Então, só um momentinho aqui. Esses 3 versículos, versículo 3, 4 e 5, fala a respeito da grandeza do nosso Deus. Ele é acima de todos os deuses. Ele formou todas as coisas, né? As profundezas do mar são do Senhor. Ou seja, o mais profundo da terra é dele. O cume do monte, o mais alto ponto lá no céu, é dele, né? Deus fez o mar. E ele fez os continentes, né? Inclusive tem um texto que eu não separei para vocês, mas a palavra do Senhor fala que Deus diz até aqui. As ondas quebram e elas vêm até aqui. Até mesmo nesta parte da criação, né? Em tudo na criação, Deus tem o controle. Eu disse até mesmo porque para nós, seres humanos, é muito grandioso nós imaginarmos que Deus controla todas as coisas pela força do seu poder, porque a nossa mente é limitada. É por isso que tantas vezes eu e você nós ficamos ansiosos, né? Puxa, será que Deus está realmente cuidando de mim? Será que isso vai dar certo? A gente fica ansioso porque esquece que nosso Deus, nosso Pai, está no controle. É como se ele fosse perder a mão e não ver uma necessidade nossa, o que é uma bobagem, é um pensamento fútil, como nós vimos no salmo anterior, né? É um pensamento pequeno demais. Continuando no verso 6. Venham, novamente o salmista vai adorar, como ele falou lá no versículo 1. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Deus, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Eu vou parar aqui, antes de terminar o versículo 7. Porque depois, a partir desse momento, esse texto é uma citação. Então, eu vou parar aqui. Então, nós vemos aqui do versículo 6 ao versículo 7, o salmista está falando sobre 2 coisas que eu acho importante destacar. Ele fala a respeito de adorar prostrado
e de se ajoelhar diante do Senhor. E eu acho muito legal nós pensarmos sobre isso. Rita, é somente assim que a gente pode orar e adorar? É somente assim que Deus recebe a nossa oração? Se eu não estiver ajoelhado, Ele não vai receber, Ele não vai ouvir? Não, né, gente? Não é disso que a Bíblia está falando. Mas aqui o salmista, ele nos convida a adorar tanto com alegria, em outros momentos, né, com instrumentos de cordas, com símbolos sonoros, e aqui ele está falando prostrados e ajoelhados, certo? E adorando quem? O nosso Criador, porque ele sendo nosso Deus, ele como pastor cuida de nós como ovelhas. E aí, não sei se você se lembra de João 10, mas eu lembro imediatamente, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor, né? E o seu pastor cuida dessas ovelhas. Em outro momento da Bíblia vai dizer que o bom pastor, ele deixa os 99 e vai atrás da ovelha perdida. Claro, a gente está falando aqui do Novo Testamento, eu estou mencionando Jesus como referência, mas nós sabemos que ele é o verbo de Deus, né? Como diz o próprio João. Então, aqui Deus ele é apresentado como o pastor e nós como rebanho do seu pastoreio. E o final do versículo 7 fala, até onde eu li, né? O rebanho que ele conduz. Que delícia ser uma ovelha deste pastor. Ele vai conduzir a ovelha, ele vai limpar a nossa lã, ele vai tirar o carrapicho. E lembremos que a ovelha, e olha que eu não sou especialista em ovelha, mas pelo que eu já li a respeito de ovelhas, eu acho que eu até mencionei num dos podcasts para trás, um livro que eu li do Keller, que fala, o Senhor é meu pastor. Ele é um estudo do Salmo 23, um estudo maravilhoso, e ele vai falar sobre a ovelha, que a ovelha não enxerga direito, a ovelha não tem como se proteger, a ovelha ela precisa da condução do pastor para que ela não se fira, para que ela não seja comida por um animal, né? A ovelha realmente é vulnerável e essa é a nossa condição. Eu e você, nós nos julgamos muito sabidos e muito conhecedores das coisas, mas a verdade é que a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. Se a gente realmente não pedir discernimento para o Senhor antes de tomar as escolhas, nós vamos muitas vezes julgar com os nossos olhos e cair num belo de um buraco e ficar lá igual uma ovelha, bé, bé, pedindo socorro para o pastor, não é mesmo? Machucado e com a perna quebrada. Então, nós somos um rebanho que ele conduz, que possamos em nome de Jesus ser ovelhas que ficam ali debaixo da condução do Senhor e não ovelhas que querem fazer bobagem e depois ficar berrando dentro do buraco. Amém? Que assim seja. E agora, desse final do versículo 7, que começa assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, do versículo 7, né, do final, até o versículo 11, nós temos uma citação, na verdade, uma citação assim, é uma memória, né? O salmista vai falar de algo que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 17, se você gosta de anotar referências, 17 do versículo 1 ao versículo 7, e depois a gente vai ver uma citação em Hebreus, aí sim. Então, diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. O que aconteceu lá? Versículo 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Pausa aí que você tem que usar o tic-tac agora. Até agora o salmista estava falando, mas no versículo 9 a gente vê o me tentaram, né? Pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. E essas 3 palavras que eu destaquei estão se referindo à primeira pessoa. É o próprio Deus tomando a boca do salmista para dizer: eles me tentaram, eles me puseram à prova. E o que foi que aconteceu lá? Meribá significa rebelião, ok? E Massá significa aprovação. Vai lá olhar em Êxodo 17 que eu te falei, mas o que você vai ver é que o povo reclamou por falta d'água. O povo foi injusto e ingrato. O povo foi infiel e desconfiado, achando que Deus, que tinha feito tantas maravilhas no Egito para tirá-los de lá, não teria condição de dar água naquele deserto. Ao invés de eles se voltarem diante de Deus, prostrados em oração, pedindo água, eles foram brigar com Moisés e com Arão e dizer que Deus ia deixar eles morrer de sede. Enfim, então eles puseram, né, eles tentaram o Senhor, eles puseram o Senhor à prova no versículo 9. E aí, eu acho que eu quero ler com vocês agora um texto. Se você quiser, você anota a referência, mas é citado o Salmo 95 lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, eu vou ler para vocês do versículo 3 ao 7,
tá bom? Escute aí, por favor, diz assim, ó. Versículo 3 de Hebreus 4. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso está no versículo 11, que eu ainda não li. No versículo 11, lá do Salmo 95, que nós estamos lendo. Eu já vou ler já já. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as coisas que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. E aqui, novamente, uma menção de Salmo 95, verso 11. Verso 6 agora de Hebreus 4:6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aqui está mencionando o Salmo 95, do verso 7 ao verso 8, que eu acabei de ler para vocês. Então, agora sim, voltando para o Salmo 95, vamos continuar a leitura. Versículo de número 10. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. Bom, a gente está dizendo fiquei irado, tá em primeira pessoa ainda, ok? Fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aqui nós terminamos esse salmo com muitas palavrinhas se referindo à primeira pessoa do singular, ou seja, eu, e quem estava falando aqui era o próprio Deus através da vida do salmista, né? Através do Espírito Santo, mencionando que aquelas pessoas que foram ingratas e que tentaram a Deus, ficaram 40 anos no deserto, morreram e não entraram na promessa que ele prometeu aos antepassados. Quem entrou, e se você gosta de ler, vai em Deuteronômio, quem entrou foi a outra geração. Foram os filhos daqueles que não tiveram fé. Aqueles que acreditaram que os gigantes da terra eram grandes demais para que Deus os pudesse vencer, estes não entraram. Quem conquistou a terra que Deus havia prometido foram os seus filhos, os de 20 anos para baixo. E você pode ler lá em Deuteronômio se você gosta de história. Então, Deuteronômio, que Deus vai trazer as últimas palavras ali através de Moisés, antes de entrarem na terra prometida, que eles entram a partir de Josué, capítulo 1, né, com Josué à frente do povo e não mais Moisés. Então, o salmo termina desta maneira, né? Primeiro, o salmista nos convida a adorá-lo, porque ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, acima de todos os ídolos pagãos, né? Somos convidados a adorá-lo com alegria, prostrados, ajoelhados, como um rebanho dele, né? Como ovelhas que se submetem à sua vontade, como ovelhas que querem ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, mas o Senhor traz à memória através do salmista que uma geração que não confiou em Deus não entrou no seu descanso. E quando está falando aqui de descanso, está falando da terra que o Senhor havia prometido, né? Claro que se você gosta de fazer anotações, Hebreus capítulo 4, versículo 10 fala assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas obras, né? Então, assim como o Senhor descansou ao sétimo dia, aquele que entrou no descanso do Senhor, que repousou nele, né? Que descansou no seu sábado, que descansou em Deus, também entrou no seu repouso. E aqui, qual era o lugar do seu descanso que Deus havia prometido para aquele povo? Deus havia prometido para aquele povo uma terra prometida. E quem não entrou? Aquele que desconfiou. Agora, aplicando para as nossas vidas, quando é que nós entramos no descanso do Senhor? Nós entramos no descanso do Senhor quando confiamos na palavra dele. E como podemos confiar na palavra dele se não conhecemos a palavra dele? Então é por isso que você está aqui nesse podcast, porque todos os dias a gente está buscando conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor e entender o que ele ensinou para o seu povo, entender o que ele quer ensinar para nós e aplicar isso para a nossa vida. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É como se durante esse podcast eu estivesse alimentando a sua fé através da palavra. Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós somos verdadeiramente fortalecidos. Somos ensinados, somos corrigidos, somos fortalecidos
e até ministrados na nossa alma no sentido de pensar, uau, homens do passado estavam sujeitos aos mesmos sentimentos que nós somos hoje. Ansiedade, medo, vontade de pedir ao Senhor que nos vingue, que lute pelas nossas causas, pedindo sabedoria a Deus e tudo mais. Você gostou desse salmo? Eu gostei muito. E eu espero que ele tenha falado com você tanto quanto falou comigo, porque o Senhor falou muito ao meu coração enquanto eu estava estudando esta palavra. E eu espero você, se Deus permitir, se Deus quiser, amanhã no Salmo de número 96, para nós meditarmos também na palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe e até lá!